Em uma mansão repleta de memórias e silêncios, uma mulher idosa começa a ser apagada emocionalmente por aqueles que mais ama. O retorno inesperado de seu filho traz à tona revelações escondidas por anos de abandono e manipulação. O que parecia ser um lar acolhedor se revela um espaço de dor e negligência, onde as sombras do passado precisam ser enfrentadas. A transformação dessa família se torna uma lição profunda sobre amor, culpa e redenção. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A tarde caía preguiçosa sobre o Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, onde as mansões se erguiam como fortalezas de concreto e vidro, guardando segredos atrás de muros altos e portões eletrônicos. O Audi preto estacionou em frente ao portão da casa número 847, e Gabriel Mendonça desligou o motor com um suspiro cansado. 2 semanas viajando a negócios pelo interior do estado haviam deixado marcas em seu rosto de 42 anos, vincos de preocupação que não existiam antes. Ele olhou para a fachada imponente da casa onde crescera, onde cada tijolo carregava memórias de uma infância feliz, de domingos em família, de risadas ecoando pelos corredores amplos. A mansão de 3 andares, com sua arquitetura clássica e jardins impecavelmente cuidados, sempre fora sinônimo de acolhimento. Mas naquele momento, enquanto o portão se abria automaticamente, Gabriel sentiu algo diferente. Um aperto inexplicável no peito, como se a casa não fosse mais a mesma. Não avisara que voltaria hoje. A reunião em Ribeirão Preto terminara mais cedo que o previsto, e ele decidira pegar a estrada de volta à capital sem avisar Renata, sua esposa. Talvez quisesse surpreendê-la, ou talvez apenas desejasse um momento de paz antes de retomar a rotina frenética. Ao entrar pela porta principal, o silêncio o envolveu como uma mortalha. Não era o silêncio tranquilo de uma casa em repouso, mas algo mais denso, quase palpável. Gabriel deixou a maleta no hall de entrada, seus olhos percorrendo o ambiente. Tudo estava impecável, como sempre. O piso de mármore brilhava, os arranjos florais estavam frescos nos vasos de cristal, os quadros nas paredes perfeitamente alinhados. Mas faltava vida. Onde estava sua mãe? Dona Helena sempre o recebia na porta. Não importava o horário. Ela tinha um sexto sentido para a chegada dos filhos, como se soubesse exatamente quando Gabriel cruzaria aquele portão. Mas hoje, nada. Apenas o silêncio e o tic-tac distante do relógio antigo no corredor. Gabriel caminhou em direção à cozinha, seus passos ecoando no piso frio. Foi então que encontrou Maria das Graças, a empregada que trabalhava na casa havia mais de 20 anos. Ela estava junto à pia, lavando louças com movimentos mecânicos, e quando o viu, um sobressalto visível atravessou seu corpo. "Senhor Gabriel, o senhor chegou cedo", ela disse, secando rapidamente as mãos no avental. A voz tremia levemente, e seus olhos não conseguiam sustentar o olhar dele. "Maria, onde está minha mãe?", perguntou Gabriel, e percebeu como a pergunta simples fez a mulher se contrair. "Dona Helena está em seu quarto, senhor. Ela não tem descido muito ultimamente." "Como assim não tem descido?", Gabriel franziu a testa, a preocupação crescendo. "Ela está doente. Por que ninguém me avisou?" Maria das Graças abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus dedos nervosos brincavam com a barra do avental, e Gabriel conhecia aquela mulher tempo suficiente para saber quando ela estava escondendo algo. "Maria, o que está acontecendo aqui?" Antes que ela pudesse responder, uma voz feminina cortou o ar como uma lâmina. "Gabriel, querido, você voltou." Renata surgia da sala de estar, impecável como sempre. Aos 35 anos, ela era o tipo de mulher que chamava a atenção onde quer que fosse. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem discreta mas impecável, roupa de grife que valorizava seu corpo esbelto. Ela se aproximou com um sorriso, mas Gabriel notou que o sorriso não alcançava os olhos. "Terminei a reunião mais cedo", ele respondeu, observando como Maria das Graças se afastava discretamente,
desaparecendo em direção aos fundos da casa. Estava perguntando a Maria sobre minha mãe, por que ela não desce mais. Renata deu de ombros, um gesto calculadamente casual. Ah, querido, você sabe como sua mãe é. Anda melancólica, prefere ficar no quarto dela. Eu tento animá-la, mas você conhece Dona Helena, teimosa como uma mula. Ela nunca foi de ficar reclusa, Gabriel insistiu, sentindo a inquietação crescer. Vou subir para vê-la. A mão de Renata pousou em seu braço, os dedos se fechando com uma pressão firme disfarçada de carinho. Ela está descansando agora, amor. Teve uma noite difícil, finalmente pegou no sono há pouco. Seria uma pena acordá-la. Gabriel olhou para a escadaria que levava ao segundo andar, onde ficava o quarto de sua mãe. Algo não estava certo. Ele podia sentir uma vibração errada no ar, como uma nota musical dissonante em uma sinfonia. Renata, há quanto tempo minha mãe não desce? Não sei, querido, uns dias talvez. Ela respondeu, já se afastando em direção à sala. Você deve estar exausto da viagem. Preparei seu uísque favorito. Venha relaxar um pouco antes do jantar. Mas Gabriel não se moveu. Seus olhos permaneciam fixos na escadaria e uma memória antiga atravessou sua mente. Sua mãe, Dona Helena, sempre fora a alma daquela casa. Depois que seu pai partira, 15 anos atrás, vitimado por um problema no coração, ela assumira as rédeas de tudo. Comandava a casa com mão firme mas amorosa, participava de suas decisões nos negócios, era sua conselheira mais confiável. Quando Juliana, sua primeira esposa, partira durante o parto junto com o bebê, há 5 anos, Dona Helena fora seu porto seguro. Ela o amparara na dor mais profunda que já sentira, aquela que rasgava o peito e roubava o ar dos pulmões. Juliana e ele eram casados havia apenas 2 anos, e a gravidez era celebrada como a maior alegria de suas vidas. Mas uma complicação inesperada durante o trabalho de parto levara tudo embora em questão de horas. A esposa que amava e o filho que mal conhecera. Dona Helena também sofrera imensamente. Ela amava Juliana como a filha que nunca tivera, e a perspectiva de ser avó a enchia de alegria. A dupla perda abalou suas estruturas, e por meses a mansão ficou mergulhada em um luto pesado e silencioso. Foi nesse período sombrio que Renata apareceu em sua vida. Uma amiga de amigos presente em um jantar de negócios. Ela era tudo o que a vida naquele momento não era. Vibrante, cheia de energia, com um sorriso que iluminava ambientes. Gabriel se deixou levar pela novidade, pela possibilidade de escapar da dor que o consumia. 6 meses depois, casaram-se em uma cerimônia discreta. Ele lembrava da expressão de sua mãe no dia do casamento. Ela sorriu, abraçou Renata, desejou felicidades. Mas havia algo em seus olhos, uma sombra de preocupação que Gabriel preferiu ignorar. Afinal, nada seria como antes. Ninguém substituiria Juliana. Mas a vida precisava seguir. Não era o que todos diziam. Gabriel sacudiu a cabeça, afastando as memórias. Voltou sua atenção para o presente, para aquela casa silenciosa demais, para a ausência inexplicável de sua mãe. Vou só dar uma olhada nela, disse, colocando o pé no primeiro degrau da escada. Gabriel, Renata o chamou, e havia uma nota de urgência em sua voz que o fez pausar. Ela realmente precisa descansar. O médico foi categórico sobre isso. Que médico quando? Gabriel virou-se para encará-la. Na semana passada, querido, enquanto você estava fora, ele disse que sua mãe está com um quadro de estresse, precisa de repouso. E por que ninguém me ligou para contar isso? Não. Queríamos preocupá-lo durante a viagem de negócios. Você já tem tanto com que se preocupar. Gabriel estudou o rosto da esposa, procurando sinais de sinceridade ou engano, mas Renata era uma parede lisa, impenetrável. Ele sentiu o cansaço pesar sobre seus ombros. Talvez estivesse exagerando. Talvez sua mãe realmente estivesse apenas cansada, precisando de descanso. Está bem, ele cedeu, descendo o degrau. Mas vou vê-la mais tarde, quando acordar. Claro, querido. Renata sorriu, e dessa vez o sorriso parecia genuíno. Agora venha, vamos aproveitar que você está em casa.
Ela o guiou para a sala de estar, onde, de fato, havia um copo de uísque esperando, com a quantidade exata de gelo que ele preferia. Gabriel se sentou no sofá de couro italiano, mas seus olhos vagavam pela sala. Havia mudanças sutis. O quadro que sua mãe tanto amava, uma paisagem do interior pintada por um artista local, não estava mais sobre a lareira. No lugar, uma obra moderna e abstrata que ele não reconhecia. Renata seguiu seu olhar. Você gostou, mandei trocar. Aquele quadro antigo estava tão desbotado, não combinava mais com a decoração. Gabriel não respondeu. Tomou um gole do uísque, sentindo o líquido âmbar queimar sua garganta, mas a sensação não trouxe o conforto esperado. Algo estava profundamente errado naquela casa. Ele podia sentir nos ossos. E antes que a noite terminasse, ele descobriria o quê. Lá fora, o sol finalmente se escondia atrás dos prédios, lançando sombras longas sobre o jardim. E no segundo andar, atrás de uma porta fechada, Dona Helena permanecia em silêncio, como vinha fazendo havia semanas, invisível em sua própria casa. A noite avançava lentamente, e Gabriel não conseguia relaxar. Sentado à mesa de jantar, empurrava a comida no prato sem real interesse, enquanto Renata tagarelava sobre futilidades, sobre a nova coleção de uma grife francesa, sobre uma viagem que planejava para o próximo mês. Ele respondia com monossílabos, sua mente presa no segundo andar, com a mãe que não via havia 2 semanas e que, segundo todos, estava reclusa. Terminado o jantar, Renata se desculpou dizendo ter uma ligação importante para fazer. Gabriel aproveitou a deixa. Subiu as escadas com passos determinados, o coração acelerando a cada degrau. O corredor do segundo andar estava penumbroso. Apenas uma luminária discreta iluminava o caminho. Aproximou-se da porta do quarto de sua mãe e bateu levemente. Mãe, sou eu, Gabriel. Silêncio. Ele girou a maçaneta e empurrou a porta. O quarto estava às escuras, apenas a luz do corredor permitindo vislumbrar o interior. Gabriel tateou pela parede até encontrar o interruptor. A luz revelou um ambiente impecavelmente arrumado, mas vazio. A cama estava feita, os travesseiros alinhados, nenhum sinal de que alguém tivesse dormido ali recentemente. Um calafrio percorreu sua espinha. Se sua mãe não estava ali, onde diabos estava? Gabriel, a voz de Renata, soou atrás dele, fazendo-o se virar bruscamente. O que você está fazendo, procurando minha mãe? Você disse que ela estava descansando no quarto dela, e estava mais cedo. Ela deve ter acordado e ido para outro lugar da casa. Que outro lugar? Gabriel sentiu a irritação crescer. Essa é a casa dela, Renata. Ela deveria estar onde quisesse. E está, querido. Renata aproximou-se, sua voz adquirindo um tom condescendente. Você está exagerando. Sua mãe é uma mulher adulta, vai e vem como deseja. Então por que Maria parecia assustada quando perguntei por ela? Por que você tentou me impedir de subir? Eu não tentei impedir nada, apenas disse que ela estava descansando. Renata cruzou os braços, a máscara de esposa dedicada começando a rachar levemente. Francamente, Gabriel, acho que você está paranoico. Ele a estudou por um longo momento, procurando algo em seus olhos que pudesse tranquilizá-lo. Mas tudo que encontrou foi uma parede fria. Sem dizer mais nada, Gabriel saiu do quarto e começou a percorrer os outros cômodos do segundo andar. A biblioteca vazia, o escritório vazio, o antigo quarto de hóspedes vazio. Foi ao terceiro andar, onde ficavam quartos menores e a antiga sala de costura que sua mãe adorava. Todos vazios. A inquietação transformava-se em pânico. Desceu correndo as escadas e foi procurar Maria das Graças. Encontrou-a na lavanderia, dobrando toalhas com mãos trêmulas. Ao vê-lo, ela quase deixou cair o tecido. Maria, onde minha mãe janta, onde ela passa o tempo. A empregada engoliu em seco, os olhos marejando. Senhor Gabriel, eu... Fale, Maria, pelo amor de Deus. Ela recebe as refeições no quarto, senhor. Há semanas que não desce, mas o quarto estava vazio. Maria das Graças apertou a toalha entre os dedos, lutando visivelmente com algo. Não é o quarto de sempre, senhor. Ela está no quarto da ala leste. A ala leste?
Gabriel arregalou os olhos. Aquela parte da casa estava praticamente abandonada. Eram quartos antigos que ninguém usava havia anos. Por que raios minha mãe estaria lá? Antes que Maria pudesse responder, Renata surgiu na porta da lavanderia, seu rosto uma máscara de fúria contida. Maria, você está sendo dispensada. Vá para casa agora. A empregada a encarou, surpreendida. Mas, senhora, meu turno só termina às 10. Eu disse agora, Renata praticamente cuspiu as palavras. Maria das Graças olhou para Gabriel, súplica nos olhos, mas ele estava focado na esposa. Não, ela não vai. Maria fica. E você vai me explicar agora mesmo o que está acontecendo nesta casa. A tensão no ar era palpável. Renata respirou fundo, recompondo-se. Muito bem, vamos conversar, mas em particular. Ela o guiou de volta para a sala de estar, fechando as portas atrás deles. Gabriel a enfrentou, os braços cruzados, esperando. Sua mãe está passando por um momento difícil, Renata começou, a voz cuidadosamente modulada. Depois que nos casamos, ela começou a apresentar comportamentos estranhos. Ciúmes, possessividade, tentativas de me sabotar. Minha mãe nunca foi assim. As pessoas mudam, Gabriel. Ela não aceitou que outra mulher ocupasse o lugar que ela julgava ser só dela. Tentei conversar, fui paciente, mas ela se tornou hostil. O médico recomendou que ela tivesse um espaço próprio, onde pudesse se acalmar. Isso é absurdo, Gabriel sentiu a raiva ferver. Você a isolou nos quartos abandonados da ala leste, é isso? Quem diabos você pensa que é? Eu sou sua esposa, Renata retrucou, os olhos faiscando. E tudo o que fiz foi proteger esta família. Sua mãe estava causando conflitos constantes, envenenando o ambiente. Eu tentei de tudo, mas ela me rejeitou repetidamente. Eu vou buscá-la agora mesmo. Não vai. Renata bloqueou seu caminho. Ela está em tratamento, Gabriel. Se você interromper agora, pode causar um retrocesso grave. Saia da minha frente. A voz dele era baixa, perigosa. Renata hesitou, mas finalmente se afastou. Gabriel subiu as escadas novamente, dessa vez em direção à ala leste. O corredor ali era mais estreito, menos iluminado. Ele abriu porta após porta, até que em uma delas, finalmente, encontrou sua mãe. Dona Helena estava sentada em uma poltrona antiga junto à janela, enrolada em um xale de lã apesar do calor. Seu cabelo grisalho, sempre tão bem cuidado, estava preso em um coque frouxo. Ela parecia menor, mais frágil, como se tivesse encolhido. Ao ouvir a porta abrir, virou-se lentamente. Gabriel, sua voz era um fio. Ele atravessou o quarto em 2 passadas e se ajoelhou ao lado dela, tomando suas mãos. Estavam geladas. Mãe, o que estão fazendo com você? Dona Helena olhou para o filho com olhos cansados, tão cansados. Tentei te falar, Gabriel, mas você estava sempre ocupado, sempre viajando. Me falar o quê? Conte-me tudo. Ela respirou fundo, como se reunisse forças. Quando você trouxe Renata para casa, tentei aceitar. Eu sabia que você precisava seguir em frente depois de Juliana, mas aos poucos percebi que ela não queria fazer parte desta família. Ela queria substituir tudo, apagar nosso passado. Como assim apagar? Ela começou tirando as fotos de Juliana, dizendo que era doloroso para você vê-las. Depois foram os móveis, os quadros, tudo que tinha história. Quando protestei, ela disse que eu estava sendo sentimental demais, que a casa precisava de renovação. Gabriel ouviu em silêncio, o nó em seu estômago apertando. Então ela começou a me afastar de você, Dona Helena continuou, a voz embargada. Dizia que eu era muito controladora, que você precisava de espaço. Sempre que eu tentava conversar com você sobre os negócios, como fazíamos antes, ela intervinha. As decisões que eu costumava tomar sobre a casa passaram a ser dela. Eu fui sendo empurrada para as margens, como um móvel velho que não serve mais. Por que você não insistiu? Por que não me procurou? Tentei, filho, mas você estava diferente, distante. E eu entendi. Você estava lidando com sua própria dor. Não quis ser um fardo adicional. Você nunca seria um fardo. Gabriel sentiu lágrimas arderem nos olhos. Um dia, quando questionei uma decisão dela sobre demitir uma das empregadas antigas,
Renata explodiu. Disse que esta casa era dela agora, que eu deveria aceitar meu lugar ou me retirar. Foi quando ela sugeriu que eu ficasse nesta ala para ter minha privacidade. E você aceitou. Dona Helena sorriu tristemente. O que mais poderia fazer, Gabriel? Eu estava exausta de brigar. E parte de mim achava que talvez ela tivesse razão, talvez eu estivesse ultrapassada, talvez fosse hora de deixar você construir sua nova vida. Gabriel puxou a mãe para um abraço apertado, sentindo-a tremer em seus braços. Como ele havia sido tão cego, tão ausente, tão covarde. Fugira para o trabalho, para as viagens, para qualquer coisa que o afastasse das memórias dolorosas de Juliana. E no processo, abandonara a única pessoa que sempre estivera ao seu lado. Me perdoe. Mãe, ele murmurou. Me perdoe por não ter visto, por não ter estado aqui. Você está aqui agora, ela respondeu, afagando seu rosto. É o que importa. Vamos sair daqui. Gabriel se levantou, estendendo a mão. Você vai voltar para seu quarto, onde sempre deveria ter estado. Mas Renata não manda mais nada nesta casa. Ele ajudou a mãe a se levantar e juntos caminharam pelo corredor. Ao chegarem ao topo da escada, encontraram Renata esperando, os braços cruzados, a expressão gelada. Isso é um erro, Gabriel. O único erro foi ter permitido que você fizesse isso com... Você vai se arrepender, Renata sibilou. A única coisa de que me arrependo é de ter sido cego por tanto tempo. Ele desceu as escadas com a mãe, ignorando os olhares furiosos de Renata. Aquela noite marcaria o início de uma mudança profunda, Gabriel sabia. A batalha estava apenas começando, mas ele não fugiria mais. Não desta vez. Os dias seguintes foram tensos como uma corda prestes a se romper. Gabriel instalou Dona Helena de volta em seu quarto original, o amplo e luminoso cômodo que dava para o jardim, com suas janelas altas e a vista das jabuticabeiras que ela mesma plantara décadas atrás. Chamou um médico de sua confiança, Dr. Armando, que conhecia a família há anos, e examinou Dona Helena minuciosamente. O diagnóstico foi perturbador. Desnutrição leve, desidratação, sinais de estresse prolongado e isolamento social. Nada que não pudesse ser revertido com cuidados adequados, mas o médico foi claro ao dizer que mais algumas semanas naquelas condições poderiam ter consequências graves. Como isso aconteceu debaixo do meu nariz, Gabriel resmungou passando as mãos pelo rosto. Você estava ausente, Dr. Armando respondeu com sua franqueza habitual. E quando se está ausente, todas as portas ficam abertas para abusos silenciosos. Renata negava tudo. Sustentava que Dona Helena havia escolhido o isolamento, que ela apenas respeitara a decisão da sogra. Mas Gabriel não era mais tolo. Começou a fazer perguntas, a investigar, e cada resposta o deixava mais chocado com a própria cegueira. Maria das Graças, agora protegida pela presença constante de Gabriel, começou a falar. A princípio com medo, depois com uma coragem que vinha do alívio de finalmente poder contar a verdade. Senhor Gabriel, a senhora Renata mudou tudo nesta casa, Maria revelou uma tarde, enquanto preparavam chá para Dona Helena. No começo, eram pequenas coisas. Ela trocou os cardápios alegando que Dona Helena precisava de uma dieta mais saudável. Mas as porções foram diminuindo. Depois, passou a controlar os horários das refeições, sempre em momentos que dificultavam eu estar presente. E você não disse nada, Gabriel perguntou sem acusação na voz, apenas tentando entender. Tentei, senhor, mas fui ameaçada. Senhora Renata deixou claro que qualquer reclamação resultaria em demissão imediata. E o senhor sabe que preciso deste trabalho. Tenho 3 filhos para criar sozinha. Gabriel sentiu a culpa apertar seu peito. Quantas pessoas haviam sido silenciadas pelo medo de perder o sustento? Havia mais. Maria contou. Como Renata gradualmente afastou as amigas de Dona Helena. Telefonemas que não eram repassados, visitas que eram desencorajadas com desculpas sobre Dona Helena não estar bem, não receber visitas. A matriarca, já abalada emocionalmente pela situação, começou a acreditar que realmente era um fardo, que as pessoas preferiam sua ausência. O controle psicológico foi meticuloso e devastador. Renata tinha o dom de fazer comentários aparentemente inocentes que corroíam a autoestima de Dona Helena.
Que lindo esse vestido, pena que está fora de moda. Você costumava ser tão decidida, agora parece perdida. Gabriel está tão mais feliz agora que não tem pressões familiares. Cada frase era uma gota de veneno e, acumuladas, formaram um oceano de insegurança. Certa manhã, Gabriel encontrou a mãe no jardim, pela primeira vez em semanas. Ela estava junto à jabuticabeira mais antiga, passando os dedos pela casca áspera da árvore. "Plantei esta árvore quando você nasceu", ela disse suavemente. "Seu pai disse que seria um símbolo, que cresceria forte assim como você." Gabriel se juntou a ela, os dois em silêncio compartilhado. "E cresceu, mãe, graças a você e ao pai." Dona Helena sorriu tristemente. "Sabe, filho, o que mais me doeu não foi o isolamento físico. Foi perceber que estava me tornando invisível. Minhas opiniões deixaram de importar. Minha presença deixou de fazer diferença. É uma sensação terrível ser apagada da própria vida. Você nunca foi invisível para mim, mas você não estava aqui para ver." A verdade daquelas palavras cortou fundo. Gabriel abraçou a mãe, jurando silenciosamente que nunca mais permitiria que ela se sentisse assim. Dentro da casa, Renata observava pela janela da sala, o rosto uma máscara de fúria contida. Seu plano cuidadosamente construído estava desmoronando. 3 anos de trabalho paciente, de manipulação sutil, de posicionamento estratégico, tudo ameaçado pela súbita presença do marido. Ela havia calculado tudo. Gabriel era previsível em seus padrões de fuga emocional, sempre viajando, sempre ocupado demais para perceber o que acontecia em casa. Renata aproveitara cada ausência para apertar o cerco sobre Dona Helena, para tomar controle de cada aspecto da mansão, para se estabelecer como a verdadeira senhora daquele império de tijolos e memórias. Não era sobre amor. Nunca fora. Gabriel era um meio para um fim, uma porta de entrada para uma vida de luxo e poder que Renata sempre desejara, mas nunca conseguira por meios próprios. Filha de uma família falida do interior, ela aprendera cedo que beleza e inteligência afiada eram suas únicas armas, e usara ambas com maestria. Conheceu Gabriel em um ponto estratégico de sua vida, quando ele estava vulnerável pela dor recente. Foi fácil se tornar o que ele precisava naquele momento, o oposto da tristeza que o engolfava. Vibrante onde havia melancolia, decidida onde havia hesitação, presente onde havia vazio. O casamento foi rápido, antes que Gabriel tivesse tempo de pensar demais. E uma vez dentro da mansão, Renata começou seu verdadeiro trabalho. Não queria ser apenas a esposa do rico empresário Gabriel Mendonça. Queria ser a única voz que ele escutava, a única presença que importava. E Dona Helena era o maior obstáculo para isso. A matriarca tinha influência sobre o filho, tinha décadas de história e confiança construída. Enquanto ela estivesse perto de Gabriel, Renata nunca teria controle total. Então planejou afastá-la sem violência, sem escândalo, apenas com uma erosão constante e silenciosa, isolamento disfarçado de cuidado, controle disfarçado de proteção. Quase funcionara, mas agora Gabriel estava em casa, atento, questionando, reconectando-se com a mãe. E Renata podia sentir o terreno escapando sob seus pés. Ela precisava agir, rápido. Naquela noite, ao jantar, Renata foi toda charme e submissão. Pediu desculpas, alegou ter sido mal interpretada, disse que todas as suas ações foram motivadas pelo desejo genuíno de cuidar de Dona Helena. Lágrimas brotaram em seus olhos ao falar de como se sentia incompreendida, rejeitada, atacada. Gabriel a ouviu em silêncio, o rosto indecifrável. Dona Helena, sentada à cabeceira da mesa pela primeira vez em meses, também manteve silêncio, mas seus olhos cansados revelavam descrença. "Quero acreditar em você, Renata", Gabriel finalmente disse. "Mas preciso de tempo para processar tudo isso. E preciso que você respeite os limites que vou estabelecer daqui para frente. Minha mãe volta a ter voz nesta casa. Suas decisões serão respeitadas, está claro." Renata assentiu, o sorriso dócil não alcançando os olhos. "Perfeitamente claro, querido." Mas por dentro, ela fervilhava. Ninguém a afastaria do que conquistara.
Se Gabriel achava que podia simplesmente desfazer anos de trabalho, ele estava muito enganado. Renata jogava um jogo longo e ainda tinha cartas na manga. Na cozinha, Maria das Graças limpava os pratos do jantar quando ouviu passos. Renata apareceu na porta, o rosto transformado em uma máscara de frieza. Você falou demais, Maria. Apenas disse a verdade, senhora. A verdade? Renata riu sem humor. É relativa. E você escolheu o lado errado. Não escolhi lado nenhum, escolhi fazer o certo. Renata se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Cuidado, Maria. Pessoas que fazem muito barulho às vezes acabam sem voz. Seria uma pena você perder este emprego. Não teria muitas opções no mercado na sua idade. Maria das Graças sustentou o olhar, mesmo com o medo arrepiando sua pele. Prefiro dormir tranquila sendo desempregada do que bem empregada sendo cúmplice de maldade. Renata deu meia volta e saiu, deixando Maria tremendo, mas firme em sua decisão. A batalha pela alma daquela casa estava longe de terminar, e todos sabiam disso. A pergunta era quem sairia vencedor quando a última jogada fosse feita. As semanas que se seguiram trouxeram uma paz frágil para a mansão do Jardim Europa. Gabriel reduziu drasticamente suas viagens, delegando mais responsabilidades a seus sócios de confiança. Pela primeira vez em anos, escolheu estar presente. Tomava café da manhã com Dona Helena, ouvia suas opiniões sobre os negócios, resgatava a rotina que existia antes de tudo desmoronar. Dona Helena florescia aos poucos, como uma planta ressecada recebendo água depois de longa seca. As cores voltavam ao seu rosto, o brilho aos olhos. Ela começou a descer para as refeições, a circular pela casa, a reclamar sua presença nos espaços que haviam se tornado território hostil. Mas Renata não desistira. Apenas mudara de tática. Se confronto direto a fragilizara, ela usaria sutileza e tempo. Tornara-se modelo de esposa compreensiva, sempre solícita, sempre prestativa. Fingia interesse genuíno no bem-estar de Dona Helena, oferecia ajuda que era prontamente recusada, mas que aos olhos de Gabriel parecia sincera. Ela plantava dúvidas com maestria, comentários casuais sobre Dona Helena estar esquecida, sobre confundir datas, sobre repetir histórias, sugestões sutis de que talvez a idade estivesse cobrando seu preço de maneiras que deveriam ser monitoradas com cuidado médico especializado. Gabriel, preocupado com a mãe após tudo o que acontecera, começou a prestar atenção. E quanto mais prestava atenção, mais notava pequenos lapsos que Renata magistralmente ampliava. Uma xícara deixada na sala, esquecida. Uma conversa onde Dona Helena mencionara ter falado com alguém que Gabriel sabia não ter visitado a casa naquela semana. Eram armadilhas cuidadosas. A xícara era estrategicamente colocada por Renata quando ninguém via. As informações sobre visitas eram distorcidas nas conversas que Renata tinha com Gabriel. Mas o efeito era devastador, plantando a semente da dúvida. Será que minha mãe está realmente bem? Gabriel confidenciou a Renata certa noite, quando estavam sozinhos no escritório. Tenho notado algumas coisas estranhas. Renata segurou as mãos dele, a expressão de preocupação perfeitamente calibrada. Querido, não queria te alarmar, mas também tenho notado. Talvez devêssemos consultar um especialista, alguém que possa avaliar se há algo além do estresse. Você acha que pode ser algo sério? Não sei, amor, mas melhor prevenir, não é? Fazemos isso por amor a ela. Gabriel assentiu, convencido de que a preocupação era genuína. Não percebia que estava sendo manipulado novamente, que cada peça era posicionada com precisão para alcançar o objetivo de Renata, afastar Dona Helena sob o pretexto de cuidado médico. Mas havia alguém que via tudo com clareza cristalina. Maria das Graças observava, silenciosa, mas atenta. Notava quando Renata mudava pequenos objetos de lugar para depois comentar que Dona Helena os esquecera ou os perdoara. Via quando Renata interrompia conversas para depois relatar versões distorcidas a Gabriel. Maria sabia que precisava agir, mas tinha medo. Já fora ameaçada uma vez, e embora Gabriel estivesse presente agora, Renata era perigosamente inteligente.
Se Maria a acusasse sem provas concretas, seria apenas sua palavra contra a da patroa. E quem acreditaria na empregada contra a esposa? Foi então que Maria tomou uma decisão. Começaria a documentar tudo. Anotava horários, conversas, ações suspeitas. Guardava tudo em um caderninho que escondia no fundo de seu armário na despensa. Cada página era uma evidência, cada registro uma proteção não apenas para Dona Helena, mas para si mesma. Uma noite, Maria testemunhou algo que a fez gelar. Eram quase 2 da manhã, e ela descera para pegar água, tendo acordado com sede. Ao passar pelo corredor que levava ao escritório, viu luz acesa embaixo da porta. Aproximou-se silenciosamente e ouviu vozes. Renata falava ao telefone. Preciso de mais tempo. A voz dela era tensa, diferente do tom melodioso que usava com Gabriel. Ele está começando a confiar em mim novamente, mas a velha está no caminho. Preciso removê-la sem levantar suspeitas. Maria prendeu a respiração, o coração disparando. Não posso fazer nada drástico, Renata continuou. Mas se eu conseguir convencê-lo de que ela precisa de cuidados especializados, de uma clínica, então teremos a casa livre. E uma vez que ela esteja fora, será fácil prolongar a estadia indefinidamente. Silêncio enquanto a pessoa do outro lado falava. Claro que sei dos riscos, mas o que está em jogo vale a pena. Esta mansão, os negócios, tudo pode ser nosso se jogarmos direito. Gabriel é previsível, sentimental. Desde que eu pareça estar cuidando da mãe dele, ele me deixará fazer o que for necessário. Maria se afastou da porta com passos trêmulos, querendo correr, mas forçando-se a manter a calma. Subiu as escadas devagar, cada degrau uma eternidade, até alcançar seu pequeno quarto no 3º andar. Apenas quando fechou a porta e girou a chave, é que permitiu que o terror a inundasse. Renata não estava apenas manipulando. Estava planejando afastar Dona Helena permanentemente, enviá-la para alguma instituição sob pretexto médico falso. E pelo que Maria ouvira, havia alguém mais envolvido, um cúmplice ajudando com os planos. Maria precisava contar a Gabriel. Mas como fazer isso sem colocar a si mesma em perigo? Se Renata descobrisse que fora ouvida, não haveria limites para o que ela poderia fazer. Durante dias, Maria carregou o peso daquele segredo, observando Renata agir com sua normalidade falsa, vendo Gabriel ser lentamente convencido de que sua mãe precisava de ajuda especializada. Dr. Armando fora substituído por um novo médico, indicado por Renata, que curiosamente concordava com todas as preocupações dela sobre o estado mental de Dona Helena. O cerco se fechava novamente, e desta vez de forma mais sofisticada, mais difícil de combater. Renata aprendera com seus erros anteriores e agora usava as próprias inseguranças de Gabriel como arma. Então aconteceu algo que mudaria tudo. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Gabriel recebeu uma ligação de um antigo amigo de faculdade, advogado especializado em direito de família. Gabriel, preciso te falar sobre algo delicado, o amigo disse, a voz séria. Chegou ao meu conhecimento que sua esposa esteve consultando advogados especializados em interdição. Você sabia disso? Gabriel sentiu o sangue gelar. Interdição, do que você está falando? Interdição de pessoas consideradas incapazes de gerir a própria vida. Geralmente usado em casos de demência grave, problemas mentais severos. A pessoa perde autonomia legal e um tutor assume todas as decisões. Por que Renata estaria consultando sobre isso? Não sei, amigo, mas achei que deveria saber. Se isso envolve sua mãe, como desconfio, sugiro que tome cuidado. Processos de interdição podem ser usados de forma abusiva. Gabriel desligou o telefone com mãos trêmulas. Interdição. Renata estava planejando tirar a autonomia legal de sua mãe, transformá-la oficialmente em incapaz. Com isso, poderia institucionalizar Dona Helena sem que ela pudesse protestar, sem que ninguém pudesse questioná-la legalmente. A revelação foi como um soco no estômago. Todas as peças se encaixaram. A manipulação sutil, os médicos trocados, as insinuações sobre problemas de memória. Tudo fazia parte de um plano maior, mais sinistro do que Gabriel imaginara. Ele precisava agir,
rápido, mas precisava de provas, de algo concreto que pudesse usar para proteger sua mãe e expor Renata definitivamente. Não bastava mais acreditar, era preciso comprovar. Naquela noite, Gabriel fingiu normalidade durante o jantar, mas sua mente trabalhava freneticamente. Observava Renata com novos olhos, vendo além da máscara de preocupação e cuidado. Como fora tão cego por tanto tempo. Como permitira que aquela mulher quase destruísse o que restava de sua família. Depois que todos foram dormir, Gabriel desceu silenciosamente para o escritório. Se Renata estava planejando algo tão elaborado, deveria haver rastros, ligações, documentos, alguma evidência. Começou a procurar, cuidadoso para não deixar sinais de sua investigação. E foi assim, na penumbra do escritório iluminado apenas pelo abajur, que Gabriel começou a desvendar a verdadeira extensão da teia que Renata tecera, e percebeu, com horror crescente, que estava lutando contra algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Gabriel passou a madrugada vasculhando o escritório com a meticulosidade de um detetive. Em uma gaveta trancada, cuja chave encontrou escondida atrás de um porta-retratos, descobriu uma pasta repleta de documentos que o deixaram nauseado. Consultas médicas com profissionais que ele nunca conhecera, laudos psiquiátricos sobre sua mãe, baseados em observações que pareciam exageradas ou simplesmente falsas, e mais perturbador, um rascunho de petição de interdição já parcialmente preenchido. Mas o que realmente chocou Gabriel foi um contrato. Uma promessa de venda da mansão, datada de 2 meses atrás, assinada apenas por Renata. O documento não tinha valor legal, já que a propriedade estava em nome de Dona Helena e Gabriel, mas revelava as intenções. Renata já negociava o futuro, já planejava lucrar com aquilo que nem lhe pertencia. Havia também registros bancários, movimentações que Gabriel desconhecia. Renata transferira valores significativos das contas conjuntas do casal para contas pessoais. Não o suficiente para ser óbvio de imediato, mas ao longo de 3 anos somava uma quantia obscena. Gabriel fotografou cada documento com o celular, suas mãos tremendo de raiva contida. Tinha agora provas concretas, não apenas da manipulação psicológica, mas de crimes financeiros. Renata não era apenas uma esposa controladora. Era uma golpista sofisticada que planejava meticulosamente esvaziar a família Mendonça de patrimônio e dignidade. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Gabriel recolocou tudo exatamente como estava e trancou a gaveta. Não podia agir precipitadamente. Renata era inteligente e escorregadia. Se ele a confrontasse agora sem ter todas as bases cobertas, ela poderia escapar ou pior, acelerar seus planos contra Dona Helena. Precisava de ajuda profissional. Ligou para seu advogado pessoal, Dr. Cardoso, e marcou uma reunião urgente para aquela manhã. Depois, foi verificar a mãe, que dormia tranquilamente em seu quarto. A visão dela finalmente em paz, sem o medo e a tensão que carregara por tanto tempo, renovou a determinação de Gabriel. Não permitiria que Renata a machucasse nunca mais. Na cozinha, encontrou Maria das Graças preparando o café da manhã. Ela o cumprimentou com um aceno, mas Gabriel notou a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos se desviavam. Maria, você sabe de algo que eu deveria saber? Ele perguntou diretamente. A empregada hesitou, as mãos parando no meio do movimento de cortar frutas. Senhor Gabriel, há algo que preciso contar, mas tenho medo. Pode falar. Eu garanto que estará protegida, não importa o que seja. Foi como abrir as comportas de uma represa. Maria contou sobre a conversa telefônica que ouvira, sobre as ameaças veladas que recebia, sobre todas as pequenas crueldades que testemunhara nos últimos anos, mas que teve medo de relatar. Trouxe o caderninho onde anotava tudo, páginas e páginas de observações meticulosas. Gabriel leu com o coração apertado. Cada entrada era uma facada, uma evidência de como ele falhara em proteger tanto a mãe quanto as pessoas que trabalhavam lealmente para a família. Maria arriscara seu emprego, sua segurança, para manter aquele registro. Essa coragem merecia ser honrada. Maria, você fez a coisa certa, e prometo que isso vai terminar hoje.
Às 9 da manhã, Gabriel estava no escritório de Dr. Cardoso, apresentando toda a documentação. O advogado, um homem de 60 anos com décadas de experiência, analisou tudo com expressão cada vez mais grave. Gabriel, isso é sério. Temos fraude, apropriação indébita, falsidade ideológica, tentativa de interdição indevida. Sua esposa pode responder criminalmente por isso tudo. Não quero processos criminais, Gabriel respondeu. Não quero escândalo ou publicidade. Só quero ela fora da minha vida e da vida da minha mãe, sem poder nos prejudicar mais. Então precisamos de um acordo, uma separação com termos muito claros e uma renúncia de qualquer direito sobre o patrimônio familiar. Em troca, você não apresenta queixa criminal. Ela vai aceitar isso. Se a alternativa for prisão, ela vai. Gabriel assentiu. Enquanto o Dr. Cardoso começava a preparar a documentação necessária, Gabriel ligou para casa e pediu que Renata viesse ao escritório do advogado às 2 da tarde, dizendo que precisavam discutir questões patrimoniais importantes. Ela aceitou prontamente, provavelmente pensando que Gabriel finalmente estava tomando as providências que ela vinha sugerindo sobre a interdição da mãe. Mas, quando Renata chegou ao elegante escritório na Avenida Paulista e viu a expressão de Gabriel e do advogado, entendeu que as cartas haviam mudado. "O que é isso?" ela perguntou, tentando manter o tom leve, mas sem conseguir esconder a tensão. "Sente-se, Renata." Gabriel indicou a cadeira em frente à ampla mesa de Dr. Cardoso. "Prefiro ficar em pé." "Então fique." Dr. Cardoso entregou a ela uma pasta. "Ali está toda a evidência de 3 anos de fraude, manipulação e tentativa de interdição indevida de minha mãe. Tem documentos financeiros mostrando desvios, tem testemunhos, tem seu próprio rascunho de petição judicial." Renata abriu a pasta com mãos que tremiam levemente. Enquanto lia, a cor fugia de seu rosto. "Isso não prova nada," ela tentou, mas a voz falhava. "Prova o suficiente para processos criminais que podem resultar em anos de prisão." Dr. Cardoso interveio calmamente. "Apropriação indébita, estelionato, falsidade ideológica, abuso de vulnerável. A lista é longa e cada item tem evidências sólidas." Gabriel se inclinou para a frente, os olhos fixos em Renata. "Mas não quero escândalo. Não quero arrastar o nome da minha família por tribunais e jornais. Então vou te oferecer uma saída. Você assina estes documentos de separação, abrindo mão de qualquer direito sobre o patrimônio da família. Se compromete a nunca mais se aproximar de mim ou de minha mãe, e, em troca, não apresento queixa criminal." "Você não pode fazer isso," Renata explodiu, a máscara finalmente caindo completamente. "Sou sua esposa. Tenho direitos." "Você abriu mão dos seus direitos quando decidiu roubar e manipular," Gabriel respondeu com voz gelada. "Tem 2 escolhas. Assina agora e sai livre, mas sem nada, ou recusa e nos vemos no tribunal criminal." Renata olhou de Gabriel para o advogado procurando alguma brecha, alguma saída. Não encontrou nenhuma. Lentamente, a Shibumidis, realidade da derrota assentou sobre ela. Anos de planejamento, de manipulação cuidadosa, tudo desmoronando em questão de horas. "Onde vou ficar? Quanto vou receber?" ela perguntou, a voz pequena agora. "Vai receber exatamente o que trouxe para este casamento." "Nada," Gabriel respondeu. "Tem 24 horas para sair da mansão. Pode levar suas roupas e objetos pessoais. Todo o resto fica. Isso é desumano." "Desumano é o que você fez com uma mulher de 70 anos, trancando-a em um quarto esquecido da própria casa. Desumano é roubar de quem confiou em você. Desumano é planejar internar alguém saudável apenas para ficar com o dinheiro dela." Renata fechou os olhos, lágrimas finalmente escorrendo. Não eram lágrimas de arrependimento, Gabriel sabia, mas de frustração por ter sido pega. Ainda assim, parte dele, a parte que um dia acreditara amá-la, sentiu uma pontada de algo que não sabia nomear. Pena, talvez, ou apenas tristeza pelo desperdício de tudo. "Vou assinar," ela finalmente murmurou. Dr. Cardoso empurrou os documentos e uma caneta. Renata assinou com rabiscos rápidos, sem ler os detalhes. Não importava mais.
Perdera o jogo e sabia disso. Tem até amanhã às 2 da tarde para deixar a casa, Gabriel disse. Depois disso, se ainda estiver lá, chamo a polícia. Renata pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. Seus saltos ecoaram pelo corredor até desaparecerem no elevador. Gabriel afundou na cadeira, exausto. Terminara. Pelo menos essa parte. Você fez o certo, Dr. Cardoso disse, pousando uma mão solidária em seu ombro. Protegeu sua mãe e evitou algo pior. Por que me sinto vazio, então? Porque casamento, mesmo ruim, é uma perda. E perceber que foi enganado por tanto tempo dói. Mas essa dor vai passar. O importante é que Dona Helena está segura agora. Gabriel assentiu. Levantou-se, agradeceu ao advogado e saiu para a tarde ensolarada de São Paulo. Precisava voltar para casa, precisava abraçar sua mãe e garantir que tudo ficaria bem. Pela primeira vez em anos, acreditava que seria. Quando Gabriel chegou em casa, a tarde estava se transformando em noite. A mansão do Jardim Europa parecia diferente, como se a própria estrutura soubesse que algo crucial havia mudado. Encontrou Dona Helena na sala de estar, folheando um álbum de fotografias antigas. Ao vê-lo entrar, ela ergueu os olhos e sorriu, mas o sorriso vacilou ao notar a expressão do filho. Aconteceu algo, ela perguntou, fechando o álbum. Gabriel sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos. Renata vai embora, mãe. Para sempre. Descobri tudo que ela estava planejando e dei um ultimato. Amanhã ela sai desta casa e das nossas vidas. Esperava ver alívio no rosto da mãe, talvez até alegria, mas o que viu foi algo mais complexo. Dona Helena fechou os olhos por um momento longo, e quando os abriu novamente, havia lágrimas. Filho, não é que eu quisesse continuar sofrendo, mas parte de mim sente tristeza por você. Sei que houve algo real no começo, antes dela revelar quem realmente era. Gabriel abraçou-a, mãe sentindo o próprio peito apertar. Houve sim, ou pelo menos eu acreditei que houve. Mas o que importa agora é recomeçar, recuperar o que perdemos. E vamos conseguir, Gabriel. Sempre conseguimos. Naquela noite, os dois jantaram juntos na varanda que dava para o jardim, algo que não faziam havia anos. Conversaram sobre tudo e sobre nada, recuperando a intimidade que fora corroída pelo tempo e pela interferência de Renata. Maria das Graças serviu a refeição com um sorriso genuíno, aliviada por ver a casa finalmente respirando de novo. No dia seguinte, pontualmente ao meio-dia, um caminhão de mudanças estacionou em frente à mansão. Renata supervisionava friamente enquanto homens carregavam malas e caixas com suas roupas e pertences pessoais. Ela evitava olhar para Gabriel ou Dona Helena, que observavam da sala. Quando tudo estava carregado, Renata se aproximou uma última vez. Seu rosto estava maquiado com perfeição. Não havia sinal de vulnerabilidade, apenas frieza. Espero que sejam felizes, ela disse, o tom carregado de amargura mal disfarçada. Gabriel não respondeu. Não havia nada a dizer. Renata deu meia volta e entrou no carro que a esperava, desaparecendo o portão afora sem olhar para trás. Acabou, Dona Helena murmurou ao lado do filho. Acabou, ele confirmou. Mas acabar aquele capítulo era apenas o primeiro passo. A verdadeira jornada era a reconstrução. Nos dias seguintes, Gabriel começou a desfazer sistematicamente todas as mudanças que Renata impusera. Os quadros antigos voltaram às paredes, as fotos de família reapareceram nos porta-retratos. Os móveis que tinham história foram resgatados do depósito. Dona Helena observava cada transformação com emoção crescente. Era como se a casa estivesse recuperando sua alma, pedaço por pedaço. Mas havia algo que ainda precisava ser resolvido, uma questão mais profunda que Gabriel carregava como um peso. Certa manhã, ele encontrou a mãe regando as plantas no jardim e sentou-se ao lado dela no banco de pedra sob a jabuticabeira. Mãe, preciso pedir desculpas. De verdade. Dona Helena pousou o regador. Pelo quê, filho? Por ter fugido. Depois que perdi Juliana e nosso bebê, eu fugi da dor. Mergulhei no trabalho, nas viagens, em qualquer coisa que me permitisse não sentir. E no processo, abandonei você.
Deixei um vazio que Renata preencheu com veneno. Gabriel, você estava sofrendo. Ninguém pode culpá-lo por isso. Mas podia ter sofrido aqui com você. Podia ter buscado consolo na família em vez de fugir dela. Se eu tivesse tivesse prestado atenção, Renata nunca teria conseguido fazer o que fez. Dona Helena segurou o rosto do filho entre as mãos. Olha para mim. O que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como vamos viver daqui para frente. E você já provou que escolheu ficar, escolheu estar presente. Isso é o que importa. Juro que não vou mais desaparecer, mãe, e eu juro não deixar que me tornem invisível nunca mais. Aprendi que preciso lutar pela minha própria voz, mesmo quando é difícil. Eles se abraçaram sob a sombra da árvore que testemunhara toda a história daquela família, e pela primeira vez em anos ambos sentiram paz genuína. As semanas se transformaram em meses. A mansão do Jardim Europa vibrava novamente com vida. Dona Helena retomou sua rotina social, reencontrou amigas que Renata havia afastado, voltou a participar ativamente das decisões sobre a casa. Gabriel reduziu permanentemente seus compromissos de trabalho, delegando mais e passando mais tempo em casa. Ele também começou terapia, finalmente enfrentando o luto que enterrara sob camadas de negação e fuga. Falou sobre Juliana pela primeira vez em anos, sobre o filho que nunca chegou a conhecer, sobre a dor que moldara suas escolhas subsequentes. Era um processo difícil e doloroso, mas necessário. Uma tarde, Dr. Armando veio visitar Dona Helena para um check-up de rotina. Ao terminar o exame, ele sorriu satisfeito. A senhora está ótima, Dona Helena. Todos os indicadores melhoraram significativamente. Continue assim. Quando o médico saiu, Gabriel perguntou à mãe o que ela achava de retomar um antigo hobby. Ela costumava pintar, antes de tudo desmoronar. Tinha talento real para paisagens e naturezas mortas. Dona Helena iluminou-se com a sugestão. Acha mesmo que devo? Acho que deve fazer tudo o que te faz feliz, mãe. No dia seguinte, Gabriel converteu um dos quartos do terceiro andar em um ateliê. Comprou telas, tintas, pincéis, um cavalete profissional. Quando Dona Helena viu o espaço pronto, com janelas amplas inundando tudo de luz natural, chorou de alegria. Ela começou a pintar novamente, timidamente no início, depois com crescente confiança. As telas começaram a se acumular, cada uma capturando um pedaço de beleza que ela via no mundo. Era sua forma de processar tudo o que vivera, de transformar dor em cor, silêncio em expressão. Maria das Graças também foi reconhecida por sua lealdade e coragem. Gabriel aumentou consideravelmente seu salário e ofereceu melhores condições de trabalho. Mas mais importante, tratava-a com o respeito que sempre merecera. Ela não era apenas uma empregada, era parte essencial daquela família. Certa noite, enquanto Gabriel e Dona Helena jantavam, ela perguntou sobre seus planos para o futuro. Vai procurar alguém, filho, tentar de novo. Gabriel refletiu antes de responder. Eventualmente, talvez. Mas não tenho pressa. Preciso primeiro entender melhor a mim mesmo, aprender com os erros que cometi. E quando estiver pronto, se estiver, quero escolher por razões certas. Não para fugir da dor ou preencher vazio, mas porque encontrei alguém que complemente minha vida, não que a substitua. Isso é muito sábio. Aprendi com os melhores, ele sorriu para ela. Você e pai sempre tiveram uma parceria real. Amor verdadeiro não apaga pessoas ou memórias. Ele honra e inclui. Dona Helena segurou a mão do filho através da mesa. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. Eu também estou. Naquela noite, quando a casa finalmente dormia, Gabriel caminhou pelos corredores familiares. Cada cômodo carregava memórias agora, boas e ruins, mas todas faziam parte da história. A mansão não era mais um lugar de onde fugir, mas um lar onde escolher ficar. Parou em frente ao quadro que Dona Helena pintara recentemente e que agora ocupava lugar de honra na parede da sala principal. Era a jabuticabeira do jardim em plena floração, galhos estendidos como braços acolhedores, raízes profundas alimentando vida. No canto inferior, ela escrevera uma frase simples mas poderosa. Ainda é tempo de florescer.
E Gabriel percebeu que era exatamente isso que estavam fazendo. Mãe e filho, juntos, florescendo novamente depois da tempestade. A casa deixara de ser uma prisão silenciosa para se tornar novamente o que sempre deveria ter sido, um lugar de amor, respeito e recomeços. 6 meses haviam-se passado desde a saída de Renata, e a transformação na mansão do Jardim Europa era palpável. Não apenas nas paredes que agora exibiam memórias resgatadas, ou nos cômodos que voltaram a ter propósito, mas principalmente nas pessoas que a habitavam. Dona Helena havia se tornado uma versão mais forte de si mesma. As sessões de pintura no ateliê se transformaram em verdadeira paixão, e algumas de suas telas começaram a chamar a atenção. Uma amiga sugeriu que ela expusesse em uma pequena galeria no bairro, e para surpresa de Gabriel ela aceitou. A exposição foi modesta, mas significativa, marcando sua retomada completa de autonomia e criatividade. Gabriel, por sua vez, descobriu que estar presente não significava abandonar seus negócios, mas sim reorganizar prioridades. Implementou um modelo de trabalho mais equilibrado, delegou responsabilidades a gestores competentes e passou a valorizar qualidade de tempo sobre quantidade de horas trabalhadas. Curiosamente, os negócios prosperaram ainda mais com sua nova abordagem, mas a maior surpresa veio de um lugar inesperado. Em uma tarde de sábado, enquanto Gabriel visitava um centro cultural onde Dona Helena participaria de uma palestra sobre arte terapêutica para idosos, ele esbarrou em uma mulher na entrada. Ela derrubou seus livros e, enquanto ambos se abaixavam para recolhê-los, seus olhos se encontraram. "Desculpe, foi culpa minha", ela disse sorrindo. Estava distraída revisando as anotações da palestra. "Você vai assistir à palestra também?", Gabriel perguntou, entregando-lhe os livros. "Na verdade, vou dar a palestra. Sou Clara, a psicóloga responsável pelo programa de arte-terapia." Gabriel se apresentou e explicou que era filho de uma das participantes. Clara iluminou-se. "Dona Helena, claro. Ela é incrível, uma das nossas estrelas. A história dela inspirou todo o nosso programa." Eles conversaram por alguns minutos antes da palestra começar, e Gabriel sentiu algo que não sentia havia anos. Não era paixão avassaladora ou necessidade urgente, mas sim uma conexão genuína, uma curiosidade sincera por conhecer aquela pessoa melhor. Era diferente de tudo que sentira antes. Após a palestra, onde Dona Helena brilhou falando sobre como a pintura a ajudara a superar momentos difíceis, Clara convidou Gabriel e a mãe para um café. A tarde se estendeu em conversas sobre arte, vida, superação. Dona Helena observava o filho com um sorriso discreto, notando o interesse mútuo entre ele e Clara. Quando se despediram, Clara deu seu cartão a Gabriel. "Se quiser conversar mais sobre o programa ou sobre qualquer outra coisa, pode me ligar." Gabriel guardou o cartão com cuidado. "Vou ligar sim." Durante o caminho de volta para casa, Dona Helena comentou: "Ela parece uma boa pessoa." "Parece mesmo", Gabriel concordou. "Mas não tenho pressa, mãe. Quero fazer as coisas diferentes desta vez." "E está fazendo, filho. Só o fato de reconhecer isso já mostra o quanto mudou." Nas semanas seguintes, Gabriel e Clara começaram a se encontrar ocasionalmente. Cafés que se transformavam em caminhadas pelo parque, conversas que se estendiam até o anoitecer. Gabriel apresentou-a formalmente à mãe, que a recebeu com calor genuíno. Não havia pressa para definir o que aquilo era. Apenas permitiam que se desenvolvesse naturalmente. Clara era o oposto do que Renata fora. Onde Renata buscava controlar, Clara valorizava a independência. Onde Renata manipulava, Clara comunicava com transparência. Onde Renata tentava apagar o passado, Clara respeitava as histórias que moldavam as pessoas. Certo dia, sentados no jardim da mansão, Clara perguntou sobre Juliana. Foi a primeira pessoa, além da terapeuta, que Gabriel permitiu fazer essa pergunta, e pela primeira vez conseguiu falar sem dor paralisante. "Ela era meu oposto complementar", Gabriel disse, observando as jabuticabeiras. "Eu era sério demais, ela trazia leveza. Eu planejava cada passo, ela vivia o momento.
Perder ela e nosso filho foi como perder parte de mim mesmo. E Renata? Clara perguntou gentilmente. Gabriel respirou fundo. Foi um erro nascido do desespero. Eu quis preencher o vazio ao invés de processá-lo. Paguei caro por isso, e pior, fiz minha mãe pagar também. Mas você percebeu, corrigiu, enfrentou. Isso conta muito. Estou tentando fazer melhor agora. Clara sorriu, pegando sua mão. Sei disso. É uma das coisas que mais admiro em você. Naquela noite, Dona Helena e Gabriel jantaram juntos, como haviam feito todas as noites nos últimos meses. A rotina se estabelecera em algo confortável e significativo. Enquanto comiam, Dona Helena compartilhou novidades. Recebi um convite hoje, ela disse com um brilho nos olhos. Uma galeria de arte quer representar meu trabalho permanentemente. Nada grandioso, mas significa que poderei continuar expondo e talvez até vendendo algumas peças. Mãe, isso é maravilhoso. Gabriel a abraçou. Estou tão orgulhoso de você. Foi você quem me deu essa oportunidade, montando o ateliê, incentivando. Não, mãe. Você sempre teve esse talento. Eu só removi os obstáculos que impediam você de brilhar. Dona Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Sabe, filho, durante aqueles meses trancada na ala leste, eu achei que minha vida tinha terminado, que não havia mais propósito, mais alegria, mais futuro. Estava errada. Às vezes precisamos atravessar a escuridão mais profunda para entender que ainda somos capazes de encontrar luz. E você encontrou, mãe. Nós encontramos. Encontramos juntos. Os meses continuaram passando, trazendo pequenas alegrias e grandes transformações. Gabriel e Clara oficializaram o namoro, mas sem pressa para casamentos ou grandes compromissos. Estavam construindo algo sólido sobre fundações de respeito e comunicação verdadeira. Maria das Graças viu seus 3 filhos se formarem no ensino médio, e Gabriel fez questão de estar presente nas formaturas, ajudando financeiramente para que pudessem continuar os estudos. A empregada havia se tornado parte indissociável daquela família e era tratada como tal. A mansão do Jardim Europa, que já fora palco de tanta dor e manipulação, transformara-se novamente em lar verdadeiro. As portas estavam abertas para amigos e familiares. A mesa sempre tinha lugar para mais um. Os risos ecoavam pelos corredores que por tanto tempo abrigaram apenas silêncios pesados. Em uma tarde ensolarada de domingo, quase um ano depois da saída de Renata, Gabriel encontrou a mãe no jardim. Ela pintava a paisagem à sua frente, capturando as cores vibrantes das flores que ela mesma cultivara. Ele se sentou ao lado dela em silêncio, apenas observando. Sabe o que aprendi este ano? Dona Helena disse sem tirar os olhos da tela. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que a dignidade não vem de outros reconhecerem nosso valor, mas de nós mesmos a reivindicarmos. E que amor verdadeiro não diminui ninguém. Gabriel assentiu. Aprendi que estar presente é a maior demonstração de amor que posso dar. Que fugir da dor só a multiplica. E que perdão, o verdadeiro, não é só pedir desculpas, mas mudar as atitudes que causaram o mal. Eles ficaram assim por um tempo, pai e filho, reunidos pela experiência compartilhada de quase perder um ao outro, agora mais fortes, exatamente por terem atravessado juntos a tempestade. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Dona Helena finalizou a última pincelada em sua tela. Era a vista da mansão a partir do jardim, mas não apenas a estrutura física. Ela capturara a essência de lar, o sentimento de pertencimento e segurança que emanava daquelas paredes quando habitadas por amor genuíno. Está perfeita, mãe, Gabriel murmurou. Como? Nossa vida deveria ter sido desde o início. E finalmente é. Eles entraram juntos na casa, deixando para trás não apenas a tarde que findava, mas também os fantasmas do passado que já não tinham poder sobre eles. A mansão os recebeu com sua quietude acolhedora, tão diferente do silêncio opressor que um dia reinara ali. Gabriel olhou ao redor, vendo a casa através de novos olhos. Cada objeto tinha história e propósito. Cada ambiente respirava vida. Cada cômodo ecoava com promessas de futuros,
ainda por serem escritos. Aquela casa, construída por gerações da família Mendonça com suor e amor, finalmente voltará a ser o que sempre deveria ter sido. Não uma prisão dourada onde almas eram apagadas, mas um santuário onde podiam florescer. E enquanto as luzes se acendiam uma a uma, iluminando os corredores e salas, Gabriel compreendeu a lição mais importante de todas, que amar não é controlar, não é apagar, não é substituir. Amar é permitir que o outro seja plenamente quem é estar presente mesmo quando é difícil, é reconstruir quando se falhou. E, acima de tudo, que nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para fazer o que é certo, para devolver dignidade a quem foi silenciado, para transformar uma casa vazia em um lar pulsante de vida. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel e Dona Helena tenha tocado seus corações e os feito refletir sobre a importância da presença, do respeito e da dignidade nas relações familiares. Se esta narrativa os emocionou, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal, onde trazemos diariamente histórias igualmente envolventes que exploram a complexidade das relações humanas e os desafios da vida cotidiana. Não se esqueçam de deixar seu like neste vídeo, pois cada gesto de apoio nos incentiva a continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença. E nos comentários queremos saber, você já presenciou ou vivenciou situações de negligência emocional em família? Como lidou com isso? Compartilhem suas experiências conosco, pois cada história importa e pode ajudar alguém que passa por situação semelhante. Juntos construímos uma comunidade de apoio e reflexão. Até a próxima história.